Hoje, 17 de maio, segunda-feira da 7ª semana da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus diz que chegará um tempo em que os discípulos iriam se dispersar, chegaria um tempo em que os discípulos iriam se dispersar, e que ele se sentiria só, mas ele estaria só fisicamente, porque ele não sentiria solidão. Olha aí, é diferente. Ele não sentiria solidão, porque o Pai estava com ele. Olha, talvez a pior solidão que existe é aquela na qual a gente está rodeado de pessoas e nos sentimos vazios, sem ninguém. Esta é a pior solidão que tem. Quantas vezes eu já escutei casal falando: eu me sinto só. Casado e tem um monte de filhos. Então, a solidão, ela não existe quando eu estou em Deus. Porque se fosse assim, o padre morria de tédio. Morria de tédio. E a gente percebe muito bem que, principalmente quando a gente se sente abandonado pelas pessoas, é aí que Deus nos dá tantas provas de amor, de presença. E quanto mais, porque Jesus disse muito claro nesse Evangelho: no mundo tereis tribulações. É isso que a gente precisa entender. Tribulações nós teremos, dificuldades nós teremos, mas quando estamos em Deus, solidão não teremos. E eu falo para vocês, eu não me sinto em solidão, não, mas de jeito nenhum, porque eu estou em Deus, sem me sentir melhor do que ninguém, porque estar em Deus é buscar a oração, que eu tenho intimidade com Ele, que eu tenho amizade com Ele, que eu falo com Ele, que eu conto a minha vida para Ele. Esta solidão, ela não existe quando eu tenho oração, quando eu tenho Eucaristia, quando eu tenho a leitura da palavra, quando Deus me fala, porque não é só eu que falo para Ele, Ele me fala. Então é aí que existe uma amizade. Como é que eu vou me sentir só se eu tenho alguém do meu lado? E alguém que é poderoso? Se eu não coloquei a minha confiança nos homens, nas pessoas,
Porque se Jesus tivesse colocado a sua confiança nos discípulos, ele estava perdido. Porque todos o abandonaram. Somente João estava aos pés da cruz, somente João. Na hora que ele mais precisou, quem é que estava perto dele? A mãe, Nossa Senhora e João. Por isso, meus irmãos e irmãs, que a gente não pode colocar a nossa confiança nem nas pessoas, nem nas coisas. Porque na hora que a gente mais precisa, é Deus quem está conosco. Eu tive a experiência do Covid, de ficar 12 dias dentro de um quarto, sem poder ter nenhum contato pessoal. E aí? E nesse momento, quem me sustentou? Foi Deus. Foi Deus. E é nessa hora que a gente vê a experiência que a gente tem de Deus. Porque se você não tem uma experiência de Deus, toda hora você tem que ter alguém do seu lado. E se você não tem, você se angustia. Você tem que sair toda hora, você tem que conversar toda hora, você tem que... toda hora. Porque você não tem aquela paz interior. E Jesus hoje nos chama a rever isso. É lógico que eu preciso de mais das pessoas, é lógico que eu preciso das coisas, mas eu tenho que ter esse encontro com o Senhor, em primeiro lugar, porque é Ele quem vai me dar a base para tudo mais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.